cruz eu vou, sem sofrer participar. Sua obra vou cantar, meu Salvador. A cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Imerecido da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Quebrantado o seu amor. Seja teu nome, Senhor. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Que Deus te abençoe grandemente no
final dessa noite maravilhosa. Eu quero orar com você para nós iniciarmos nosso estudo. Baixe sua cabeça onde você estiver. Pai, eu quero te agradecer por esse dia maravilhoso, agradecer pelas nossas vidas, porque o Senhor tem nos comandado, o Senhor tem nutrido as nossas vidas e queremos pedir para que o Senhor venha com paz e segurança sobre os nossos corações, nesses momentos tão difíceis, complicados e tortuosos a qual vivemos. Que o Senhor venha sobre os nossos corações, até a respeito das eleições, que a gente possa manter calma, paz, que a gente não possa armar contendas, que a gente possa, em nome de Jesus, fazer tudo para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Hoje o nosso tema é consumismo. E é uma ordem para os dias de hoje. Afinal de contas, o mundo se tornou muito mais consumista. Incrível que pareça, principalmente nessa época de pandemia. O comércio, e-commerce, como nós falamos, ele aumentou muito, significativamente ele aumentou. Então, é até uma questão não diferente das outras épocas, porque também se tinha o consumismo, mas é uma época diferente, onde nós não precisamos ir a uma loja, não precisamos pegar as coisas às vezes nas mãos, mas acabamos consumindo. A gente tem que tomar muito cuidado, porque isso é um perigo para a vida. A gente vai falar um pouco sobre isso. Para falar um pouco sobre consumismo, eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia ou me acompanhar na leitura desse texto, Mateus capítulo 6, verso 19 a 24. Diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti não há trevas, quão grandes serão tais trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Esse texto é um tanto quanto forte. Parece que ele fala sobre o problema do dinheiro em si, mas não é bem isso o texto. O texto ele vai um pouco mais além do que o simples dinheiro. Ele fala da gente não ajuntar tesouros aqui. Ele fala onde estiver o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. Ele fala sobre a questão muito clara, muito notória sobre termos bons olhos nas coisas e ali terá luz, maus olhos terá trevas. Ele não está falando de eu enxergo isso bem. Não, ele está falando de como é aqui dentro. E esse é um grande problema. Vamos lá. O dinheiro em si, ele pode ser encarado de diversas formas. Devido à importância real que se dá a ele. Para uns, ele vem nutrir necessidade. Qual é a necessidade? Comer, beber, se vestir, manter uma família. A outros, já parte para um outro lado, que é a ideia do status, do poder, da segurança emocional, do sucesso. Quando as pessoas se acumulam dinheiro, acreditam em si que tem tudo isso. A outros, não, é só dinheiro, vai manter minha vida, vou comprar comida e entre outras coisas, tá certo? O grande problema é qual a importância, então, que a gente dá para o dinheiro na nossa vida. O que a gente pretende fazer com ele, enfim, dinheiro não é problema. O problema é quem tem o dinheiro. É como nós encaramos a questão dos valores. Nesse caso, a gente entra numa questão de valor e custo, tá bom? Valor e custo de coisas. Valor é aquilo que tem algo agregado, tá certo? Algo que importa, importante. Custo é aquilo que se custou a fazer. Envolve dinheiro, sim. Aí, o quanto de dinheiro coloquei para se fazer.
Valor é diferente. Valor não tem dinheiro. Você não consegue mensurar o valor de um filho, de um pai, de uma mãe. Não é isso? Você não consegue mensurar essa questão do valor. Vamos colocar para os animais de estimação, então. Vamos baixar o valor de um animal. Né? Quando você vai adquiri-lo, sim, ele custa isso. Mas quando ele começa a caminhar com você, você acaba se afeiçoando a. Ele passa a ter um valor. Você agregou algo a ele. Agregou sentimentos. Ponto. Quando eu falo de família, é isso. Família não custa, família tem valor. Tá certo? Coisas vivas. E aí agora eu entro nessas questões, ela tem valor. Ela não tem um custo em si. Custo é algo imaterial. Material, perdão, né? Algo palpável. Isso tem custo. Tá certo? Então, o grande problema é que às vezes nós damos valor àquilo que somente é custo. Nós, vamos supor, agregamos valor a um carro, valor ao dinheiro, valor a um objeto. Isso passa a não ter mais só o custo, passa a ter só o valor. A gente agregou emoção, sentimento a isso. Então esse é o grande problema. Então a gente entra então na ideia do engano. A gente se engana, a gente se confunde com isso, tá certo? E aí, infelizmente, passamos a consumir de forma desenfreada, achando que tendo as coisas, vamos ter algum tipo de valor, tá certo? E aí a gente entra na primeira ideia sobre o que é valor errado, certo? A ideia do valor errado é assim, ó, infelizmente o dinheiro é considerado um deus. Jesus, no texto que nós lemos, ele personificou, é a única passagem onde Deus personifica algo material, algo palpável. Ele chama o dinheiro de mamon. Bem isso, ele fala, não poderá servir a dois senhores, ao dinheiro, depois ele fala, a Deus e a mamon. Ele personificou a ideia do dinheiro. Mas ele não quis falar que que o dinheiro é o diabo. Não é isso. Ele fala do serviço. Tá certo? Por quê? Porque essa ideia do consumismo, esses valores que a gente agrega errado, eles acabam aprisionando a pessoa de uma tal forma e vai virar uma artimanha, uma armadilha do inimigo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, certo? O texto de Mateus 6, Jesus então apresenta para nós exatamente aonde nós temos que ter o nosso coração, as nossas emoções, nossos pensamentos. Ele fala para não juntar tesouros no céu. Mas ele também não tá falando, você não pode comprar nada, você não pode adquirir nada. Não é essa a ideia do texto. Certo? A ideia é sobre deificar ou deificar algo. Transformar essas coisas em Deus. Em deuses, melhor falando. O que Jesus está falando é que não dá para servir dois senhores. Ou você serve a Deus, ou ele é seu Deus e sempre será, ou você passa a ser idólatra. Esse é o ponto crucial do texto, certo? Então, o texto não condena o dinheiro, mas condena a conduta das pessoas, tá certo? É uma visão distorcida que vai passar a gerar cobiça e avareza, tá? E essa cobiça e avareza acaba gerando na pessoa o desejo desenfreado, incontrolável de querer possuir as coisas, achando que possuindo ou tendo as coisas, elas passarão a ser mais felizes. Algo aqui dentro seria completado, tá certo? O consumismo, então, é esse desejo de possuir qualquer coisa e fruto... e ele vai ser sempre o fruto de um vazio, tá certo? Um vazio existencial, um vazio emocional. E aí ele acaba gerando essa ideia do consumismo em si. Nesse sentido, então, o consumismo passa a ser a ideia de um pecado chamado idolatria. Por quê? Porque eu passo a idolatrar ou colocar todas as minhas esperanças e confiar que aquilo que eu possuo, ou aquilo que eu vou possuir, ou aquilo que eu quero comprar, irá satisfazer a minha vida. E essa vai ser a solução. Eu fico brincando com alguns canais de TV que vendem objetos. Como você conseguiu viver sem isso até hoje? Vivendo. A grande questão, ou o grande fato, é qual valor agregando eu estou às coisas. E às vezes o valor agregado
é o valor que nós colocamos no lugar de Deus, tá certo? Então isso vai levar à idolatria, porque eu passo a ter esperança naquilo. Aquilo vai me satisfazer, eu não vou ficar mais infeliz. Se eu não tiver aquilo, eu vou conseguir viver melhor. Se eu tiver aquilo, eu vou conseguir viver melhor. E aí a gente começa a entrar em todas essas questões problemáticas em relação à idolatria, certo? É como se fosse um Deus, algo importante, algo fundamental, algo prioritário, certo? E aí entra a armadilha do inimigo. Não diferente, né? Desde quando ele faz no Éden, a armadilha do inimigo, ou seja, na questão do consumismo, ele nunca vai silenciar. Você nunca vai ver alguém consumista ao extremo estar satisfeito com o que tem. Aí ele vai ter uma coisa e aí ele vai querer ter outra, aí ele vai querer ter outra e outra e outra e outra e sempre vive nessa questão. Por quê? Porque existencialmente, emocionalmente, algo lhe falta. Ele tenta suprir com todas as questões, ou seja, com o fruto dessa idolatria, certo? E o impressionante é que muitas pessoas que amam sinceramente a Deus, é sinceramente mesmo. Estou falando de pessoas que creem em Cristo Jesus e se deixam emaranhar nisso, porque algo lhe falta, por um descuido, por um vacilo. Sinceramente, o inimigo sempre vai querer nos pegar quando estivermos mais fracos, e a gente está num momento de vida hoje muito complicado, certo? E às vezes esse consumismo, ele pode ser até consciente, eu sei disso, eu sei desse problema que eu tenho, desse pecado que eu tenho, e eu continuo a fazer, ou até de forma inconsciente, ou ainda algo não tão revelado aos meus olhos ainda, qual o Espírito Santo ainda tem que me alertar sobre o coração, certo? E o pior é que isso pode gerar patologias, certo? Do consumismo compulsivo, de não conseguir viver sem, tá bom? Vamos lá. Então a armadilha do inimigo é assim, toda a estratégia do diabo no consumismo é apresentado sempre de uma forma muito agradável, muito sutil. Ninguém vai te empurrar nada, mas alguém vai tentar te convencer a ter algo. Essa é a prática da propaganda. Talvez você nem queira mesmo, mas está lá. Né? Vamos lembrar das antigas propagandas de cigarro, onde tinham paisagens maravilhosas, né? De tudo era muito bonito, ou as pessoas eram bonitas que apresentavam, mas não se mostrava os problemas em si. Se mostrava só uma paisagem, ou seja, tentava te convencer de consumir algo pelo fato da beleza que se apresenta, mas ninguém, em nenhum momento em relação ao consumismo, a gente vai apresentar o lado ruim. Essa não é a prática do inimigo. A prática do inimigo é tentar conquistar em si a sua vida, certo? Hoje, os dias que as pessoas são bombardeadas, e são bombardeadas em tudo. O impressionante é como nós somos bombardeados, né? Hoje, se você tem o seu celular, você tem o seu smartphone, se você pesquisar um item, seja ele qual for, mais tarde você vai ver que em todas as suas redes sociais aquele item aparece. Ou seja, a ideia é que você consuma, porque essa é a ordem capital, né, do capitalismo. Consuma, consuma. Vamos gerar o comércio. Não, você tem que fazer isso de forma consciente. Você tem que consumir, mas tem que ser de forma consciente. Certo? O grande problema é que a gente tem, nos dias de hoje, principalmente, que nós estamos reclusos, ou muitas pessoas estão reclusas, né? O, o consumo aumentou. Tá? E aí a gente aí entra na questão de que emocionalmente pessoas estão abaladas, pode ser por ansiedade, frustração, compulsão, depressão, e acabam jogando todas ou externando tudo isso para fora. E aí vem a armadilha do inimigo. Ó, não, se você fizer isso, né, você vai melhorar. E não melhora, a gente sabe disso. Você pode comprar e logo depois que se compra, você tem aquele sentimento de prazer e culpa. Ai, porque eu comprei isso. Se você precisou exatamente, não, eu comprei, mas se você não precisou, e aí você fica com esse sentimento, mas você já comprou, e é nesse momento que o inimigo vem. É esse momento de fragilidade que a armadilha do inimigo vem. Vamos lembrar de Jesus no deserto, quando ele teve fome, é a hora que o inimigo falou, é aqui que eu posso entrar. A hora que está fragilizado, e é sempre assim, certo? Então, toda vez que não há uma
uma ideia emocional ou existencial bem formada, ou está alterada ou machucada, né? É a hora que o inimigo vem. Então a ideia é muito mais dentro do que fora, certo? Vamos lá. E infelizmente o que passa a acontecer é quando se compra as coisas, que agora eu me satisfiz, não, vem completamente ao contrário. Você vai perceber que aquilo vai te satisfazer por algum momento, dias, ou talvez meses, ou talvez horas, e você vai pensar, não, podia comprar outra coisa. E aí a gente sempre vai trabalhando essa questão, e aí a gente tem que pensar que a palavra nos orienta. Presta atenção. Timóteo 6, de 6 a 10 diz assim: Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo, manifesto, e é que nada podemos levar dele. Nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que cobrimos e estejamos com isso contentes. Mas o que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e muitas concupiscências loucas e nocivas, e submergem os homens na perdição e ruína. O amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. Nessa cobiça, alguns desviaram da fé e transpassaram a si mesmos com muitas. O texto está falando para a gente ser contente com o que a gente tem. É isso. Ah, mas eu queria ter outra coisa. Então lute para ter outra coisa. Mas não viva nesse consumismo. Não viva nessa armadilha que o inimigo promoveu para a humanidade. Consuma, viva entorpecendo a sua mente. Não. Seja racional. Olha, eu preciso disso agora? Não, não preciso. Gostaria de ter? Ah, gostaria. Posso ter? Posso. Então, não, não posso. Vou prejudicar tal coisa. Então é isso que o homem e a mulher de Deus têm que parar para pensar. Certo? Porque a mentira, então é a próxima ideia nossa, é essa, é que você não consegue viver sem essas coisas. Então vamos lá, identificamos que o consumismo, então, é o fruto de um coração doente, seja existencial ou emocional. Logo, a ideia de que a gente possuirmos o sentimento de que a gente vai melhorar quando tiver as coisas, é uma mentira. Não é real. Não vai melhorar. Vai melhorar por uma fração de tempo. É você viver com dor de cabeça e só tomando remédio para dor de cabeça, sem saber o porquê a dor de cabeça acontece. Certo? Então vamos lá. A única maneira de lidar com as nossas doenças emocionais em si, então, ou seja, ansiedade, frustração, compulsão, depressão e entre outras, é a gente colocar isso diante de Deus. Tá? Em alguns casos, a gente precisa de caso clínico. Não fujo disso. Mas tem que colocar diante de Deus. Deus, olha como eu estou. Você tem que se reconhecer primeiro. Você tem que pedir para Deus examinar o seu coração e para que todas essas coisas, essas questões emocionais sejam externadas. Eu tenho que ver. Às vezes, uma ajuda clínica, ela é bem-vinda, muito bem-vinda. É Deus no comando das coisas para que você consiga externar, para que toda aquela mentira seja dissipada. No fundo de tudo, nós temos que aprender sempre a viver com o que a gente tem. Tá? E é isso que a palavra nos orienta. A viver com o que a gente tem. E de viver de uma forma feliz. Porque é o que nós temos. Certo? Lá, sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei e nem te desampararei. Hebreus 13, 5. Vamos lembrar o seguinte, que desejar as coisas não é pecado. Em momento nenhum nós falamos isso. Desejar é algo bom. Eu só tenho que colocar o meu desejo perante Deus também. Eu tenho que chegar para Ele e falar assim, isso aí, Senhor, é possível? É possível isso? É real? Eu posso ter ou não posso ter? Eu tenho que analisar a minha vida e analisando a minha vida eu vejo se é possível adquirir ou se não é só um consumismo desenfreado a qual eu vou me arrepender logo depois. A gente tem que entender que desejo não é pecado. Mas viver cercado deles ou só vivendo por eles, aí a gente entende como consumismo e aí a gente entra na questão de idolatria, tá certo? A gente pode buscar ter as coisas? Podemos, temos que buscar, temos que ter sonhos, temos que correr, sim.
Mas a gente tem que lembrar em Provérbios. Ó, os homens fazem planos, mas a resposta certa vem do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Certo? O grande problema de consumir é quando esse consumo parte de uma orientação de emoções doentes, emoções enfermas, sabe? E aí a gente entra na ideia de que, se isso eu adquirir, isso eu vou melhorar. Isso nunca sempre acontece. Tá? Nós temos que viver livres, então, do consumismo, certo? E para isso nós temos de buscar a Cristo. Para a nossa cura, pedir perdão dos nossos pecados, pecado do consumismo também, dessa idolatria, e ser liberto, tratando o nosso emocional frente à palavra, sempre, com ajuda clínica também, mas a gente tem que ser liberto. Para encerrar, João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então Cristo nos liberta. Mas eu não sei como sair dessa cadeia. Então nós entramos em Cristo de novo, que nos ajuda. Nós entramos ajudas a qual Cristo manda, seja a clínica, seja a orientação. Deus envia, Cristo envia, mas eu tenho que ir até Ele para que eu seja livre, porque Ele é a verdade da minha vida. Amém? Deixa eu orar com você para a gente encerrar. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor nos orienta, o trata as nossas vidas, nos faz identificar os nossos pecados. Pai, eu sei que muito, muito de consumismo, muito dessa busca desenfreada por algo são emoções que nós temos, são os nossos corações machucados, a qual a gente às vezes nem sabe, a gente nem consegue identificar. Então quero pedir para que o Senhor venha sondar os nossos corações, faça entender a tua boa e perfeita e agradável vontade. Nos faz transformar a nossa mente. É o que eu te peço em nome. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça. Essa amanhã nós temos a live com as crianças, nosso culto tanto presencial quanto online. Você possa estar sempre com a gente. Que Deus te abençoe. Jesus. Tchau, tchau.